Kevin Viveiros não fez gol no último final de semana no jogo contra o Operário, mas o jogador vem sendo alvo de várias notícias. O Inter está interessado em Kevin Viveiros, ou a seleção colombiana a qualquer momento pode convocar o Kevin Viveiros porque ele está na pré-convocação da seleção colombiana. No final das contas, eu acho que isso tudo é fruto do trabalho que ele vinha fazendo no Atlético Nacional, mas principalmente no trabalho que ele vem fazendo no Atlético. A Viveiros Mania tá começando a conquistar o torcedor atleticano e é muito bom a gente ter novamente um centroavante de prestígio e um centroavante de impacto. Vamos falar um pouquinho mais sobre Kevin Viveiros e até onde ele pode chegar com a camisa do Atlético. Vou pedir para você deixar o like, hoje a gente bateu 31 mil inscritos, eu só posso agradecer a vocês e vamos embora para alcançar o 32º mil, 33º, 34º, vou para cima. Viveiros é uma grata surpresa, né, gente? O Viveiros, ele é uma contratação que ele chega com dúvidas. E ele chega com dúvidas não porque existiu algum complô para jogar contra o Viveiros, não foi isso. Ele chega com dúvidas pela construção de carreira dele. O que a gente acompanhou no Atlético Nacional era um atacante de um nível X. Mas é muito bom você fazer uma contratação que chega no seu clube e começa a corresponder muito mais. E é exatamente isso que está acontecendo com o Viveiros. A expectativa que existia do Viveiros por tudo que a gente viu do Atlético Nacional era X. E desculpa, gente, não era irreal. Só que o Viveiros ele chega e está entregando mais do que se esperava. E eu acho que se tem um fator que entrega mais do que se esperava o Viveiros, é um fator muito especial que se chama eficiência, que se chama capacidade de desequilíbrio, capacidade de chegar na cara do gol e fazer os gols, apesar de não ter marcado gols ainda na Arena da Baixada, mas o Viveiros no futebol colombiano era marcado como um baita perdedor de gols. E agora ele transforma tudo que a gente viu aí sim na Libertadores, onde ele era o artilheiro da competição, jogando no grupo da morte, contra a Inter, contra a Bahia, contra a Nacional do Uruguai, ser replicado de maneira mais recorrente com a camisa do Atlético. Um atacante extremamente agressivo, e acho que o Viveiros ele tem uma característica muito interessante, que ele gera em situações para ele mesmo finalizar, seja sofrendo pênalti, seja atacando espaço, sempre se movimentando bastante. Então é um atacante que depende do contexto, mas é um atacante que gera muito jogo e gera muito jogo para ele mesmo. A fase do Viveiros é explicada também pelo fuzuê que ele causa dentro de campo, mas é um fuzuê do bem. É um fuzuê que é difícil para o adversário controlar, mas o Atlético vem utilizando cada vez melhor essa arma do Kevin Viveiros, do artilheiro Kevin Viveiros. E assim, é a construção de um personagem que se identifica com o Atlético, e eu acho que essa montagem desse time que eu tenho certeza que vai ser para 2026 também, e óbvio, pensando no melhor cenário possível que é o acesso, a gente começa a criar identificações muito legais dos jogadores que chegaram com a camisa do Atlético, né? Algo que a gente não conseguiu em 2024. O Viveiros, ele começa a ser o que a gente esperava talvez que o Mastriani fosse. O Benavides começa a ser o que a gente esperava que o Léo Godoy fosse. O Aguirre começa a ser o que a gente esperava que o Gamarra fosse. E essas contratações que não deram certo em 2024, beleza, criaram um peso financeiro significativo quando o assunto é Clube Atlético Paranaense, porque foram altos investimentos. Mas aí a gente não poderia criar um trauma no sentido de, beleza, a gente criou um trauma aqui, a gente não vai investir nunca mais. O investimento para melhorar sempre o time precisa ser uma meta do clube. E o investimento no Viveiros, apesar de eu ter falado em algum momento que era caro, e eu posso me explicar, mas o investimento no Viveiros ele está dando retorno. Os 27 milhões investidos no Viveiros, por enquanto, estão baratos. O próprio Odair fala que o mercado salva a temporada do Atlético. E o mercado salva a temporada do Atlético porque adiciona mais ferramentas para um time que precisava dar respostas o mais rápido possível. E o Viveiros, ele já chega com essa resposta imediata, né? Ele entende que o cenário do Atlético exigia essa resposta o mais rápido possível e o Viveiros ele já chega com essa resposta imediata. O Viveiros já chega com essa resposta que precisava vir, porque o Atlético já tinha perdido muito tempo, muitos pontos ao longo da competição. Então, o reconhecimento externo do Viveiros, que não deixa de ser o reconhecimento do mercado, o reconhecimento da respectiva seleção,
Acaba sendo um reconhecimento justo de um atacante que fazia diferença. De um atacante que desequilibra, de um atacante que chega para assumir uma camisa 9 e chega para ser um dos donos do time. Hoje, se a gente for falar sobre uma espinha dorsal do time do Atlético, eu tenho dificuldade de falar qual é o melhor zagueiro. Entre Arthur, entre Teran e entre Aguirre. Sendo bem sincero com vocês, eu tenho muita dificuldade de falar. Eu acho que se eu pudesse falar o melhor pra mim seria o Arthur, tá? Aí o Zapelli ali como volante, talvez o Leozinho mais à frente por tudo que tá impactando e na frente com certeza o Viveiros. Mas se você falar três principais jogadores do Atlético hoje, eu não tenho dúvida que o Viveiros ele tá incluso. Eu não tenho dúvida que o Viveiros ele condiciona muito o time. É impressionante, assim, como o time jogando fora de casa. Agora a gente vai pra 2 jogos fora de casa e a gente sabe. Vai ser bola no Viveiros o tempo inteiro. Vai ser bola no Viveiros pra ele desequilibrar o tempo inteiro. Então, assim, seja fazendo gols ou seja participando de situações, como foi no último jogo contra o Operário, onde ele participa tanto do gol anulado quanto do gol validado, o Viveiros ele deixa a marca dele ali sempre. E com as características dele de forma muito clara. Atacando espaço, muito forte, rompedor, mas muito voluntarioso também. Sabendo jogar de costas também, gerando bons apoios também. Não é só o cara físico, muito pelo contrário. É associativo, é técnico, é inteligente. É um atacante para os próximos anos do Atlético. Vai ter algum momento que ele vai ter algum jejum de gols? Com certeza. Vai ter algum momento que a gente vai reclamar dos gols perdidos? Natural. Mas acho que a gente vai ter muito mais momento de reconhecer a importância de uma engrenagem muito importante para o time do Atlético. E aí que eu falo que bons jogadores impactam no individual, mas impactam no coletivo também. Quando você consegue fazer com que o coletivo ele ganhe corpo a partir das individualidades, cara. Por exemplo, o Zapelli é muito beneficiado com o Viveiros. Muito. Sabe? O Esquivel é muito beneficiado com o Viveiros. Porque você tem esse cara rompendo o tempo inteiro. Você tem esse alvo do passe. Aí você tem os jogadores que jogam atrás dele, Luiz Fernando Mendonça, Julimar, Dudu, Leozinho, sendo beneficiados pelo Viveiros, que gera bons apoios, que abre espaço para quem vem de trás. E até o pessoal lá de trás é beneficiado por Viveiros. Um jogador de imposição que pressiona, que diminui espaço, que dificulta a vida de quem for. Kevin Viveiros é um baita cara, velho. É um baita jogador. E eu espero que o Atlético consiga usufruir cada vez mais da qualidade dele. Espero que o Atlético consiga usufruir de maneira significativa de tudo que o Viveiros vem representando. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço e a nós.